Desta manhã de quinta-feira. Deus querido, Deus e Pai Todo-Poderoso, fiel, maravilhoso, verdadeiro, onde não há variação nenhuma, porque o Senhor é perfeito. E todas as vezes que nós nos aproximamos do Senhor, nós reconhecemos o quão sujo nós somos perante a limpeza absoluta que é o nosso Deus. Somos sujos de sentimento, sujos de desejo, sujos porque ouvimos o que não devíamos ouvir, pensamos naquilo que não deveríamos pensar, vemos o que deveríamos desviar o nosso olhar, falamos daquilo que não deveríamos falar e do jeito que não deveríamos falar também. E aí reconhecemos a nossa insignificância perto da majestade, da grandeza, da bondade, da compaixão, da misericórdia, do perdão, da salvação do nosso Deus. Limpa-nos, Senhor, de tudo isso. Deixa-nos limpos do pecado, das maldades, dos pensamentos ruins. Torna-nos dignos, Senhor, de adorá-lo em espírito e em verdade. Mais uma vez, nesta manhã de quinta-feira. Aceita-nos como adoradores, fala conosco, livra-nos, Senhor, da mentira, livra-nos também, Senhor, dos mentirosos, daqueles que inventam, daqueles que distorcem a verdade, e ajuda-nos a discernirmos o que vem do Senhor, o que vem da maldade humana, da corrupção humana e aquilo que vem do inimigo. Esta é minha oração por mim, pelos meus irmãos e irmãs, no santíssimo nome do Cristo Jesus. Amém. Vou só lembrar mais uma vez, nunca é demais, né? Amanhã é ceia. Amanhã, sexta-feira, é ceia. Estou convidando você para você participar conosco aqui da ceia. Vem, participa com a gente. Eu não sei, esse negócio de ceia pela internet. Ora, veja como é que é. Se você achar que é ausente da palavra de Deus, e aí você não participa, né? Veja como é que é. É o convite que eu faço. Hoje nós vamos trazer um assunto aqui que está muito em pauta na internet, pessoal gravando vídeos, e isso e aquilo, para defender posições, né? Eu não quero defender posição nenhuma, eu quero trazer aquilo que está na Bíblia.
Existem muitos nomes, né, do arrebatamento. Existe o arrebatamento pré-tribulacional, mid-tribulacionista e pós-tribulacionista, ou tribulacional. Que o arrebatamento vai acontecer antes da tribulação, o mid é no meio da tribulação e o pós é no final da tribulação. É claro, isso é uma questão de ponto de vista, de interpretação bíblica. E eu creio que os nossos irmãos mid e pós-tribulacionista interpretam a Bíblia erroneamente. É uma posição. E eu quero mostrar para vocês o que a Bíblia fala a respeito do assunto. E mostrar também que o arrebatamento pré-tribulacional ou pré-tribulacionista, ele é muito combatido. Eu fico curioso, né? Porque existem tantas coisas erradas dentro das denominações, e o que mais se combate é que o arrebatamento não vai acontecer antes da tribulação. Não sei por que esta campanha contra o arrebatamento pré-tribulacional. Então, para falar deste assunto, eu quero convidar você para você abrir a sua Bíblia em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos do 1 ao 4. E eu quero convidar você para a gente ler isso aqui. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos do 1 ao 4, porque quem diz que o arrebatamento vai ser antes da tribulação, se fundamenta aqui. E quem diz que o arrebatamento vai ser depois da tribulação, também se fundamenta aqui. Quem está certo? Vamos ler? Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo, tendo chegado o dia do Senhor. Ninguém, de modo nenhum, vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Bom, é aquilo que a gente já falou aqui
muitas vezes, né? Já repetimos que a gente precisa, quando lê a Bíblia, entender o contexto que aquilo foi escrito. Se você não entender o contexto, vai criando doutrinas novas, ensinamentos novos, e o que é novo não é bíblico, e o que é bíblico não é novo, né? Isso é velho, não é verdade? Então vamos ver o contexto disso que nós acabamos de ler. O pessoal de Tessalônica, os moradores lá de Tessalonicenses, estavam perturbados, estavam preocupados que o arrebatamento já tivesse ocorrido. Porque surgiu esse boato aí lá. Alguém falou, olha, o arrebatamento já aconteceu e nós não fomos arrebatados. Surgiu esse boato. E é isso que está escrito aí no verso 1 e 2. Eu quero que você vá acompanhando, porque eu não quero que você simplesmente concorde com o que eu falo. Eu quero que você filtre aquilo que eu estou falando com a Bíblia Sagrada. Porque eu sou homem, eu sou falho, né? Então você vai filtrar. Então confronta o que eu acabei de falar com os versos 1 e 2. É exatamente isso que está escrito aí. Aí Paulo, sabedor disso, escreve esta segunda carta àquele povo, dizendo que as preocupações que eles estavam tendo quanto ao arrebatamento eram completamente infundadas. O arrebatamento não tinha acontecido. E que eles não deveriam se deixar mover por entendimento próprio ou porque alguém falou, e nem se perturbar com isso, por causa desses rumores. Viessem esses rumores de quem viessem. Olha, vocês não caiam nessa onda aí que está rodando aqui em Tessalônica, não, hein? O arrebatamento não aconteceu. E aí Paulo diz para eles o seguinte, olha, prestem atenção. Se o arrebatamento já estivesse ocorrido e vocês tivessem sido deixados para trás, vocês teriam sido testemunhas da grande apostasia. O que não tinha acontecido ainda na época desta carta, desta segunda carta. E vocês também já teriam conhecido a identidade do anticristo, o que também vocês não conhecem. É isso que Paulo está falando para eles. Este é o contexto. Vocês estão preocupados à toa. O pessoal está falando que já aconteceu, não sei o quê, e que agora vai vir a tribulação, não sei, mas não aconteceu nada. Vocês viram a grande apostasia? Não. Vocês sabem identificar o anticristo hoje? Não. Então o arrebatamento não aconteceu.
Paulo não está dizendo que antes do arrebatamento, que antes que o arrebatamento pudesse ocorrer, eles iriam testemunhar a grande apostasia. Paulo não está dizendo que antes do arrebatamento acontecer, eles iriam testemunhar a identidade do anticristo. Paulo está dizendo o contrário disso. Porque se o arrebatamento aconteceu, então vocês já sabem quem é o anticristo, vocês sabem? Não. Então, vocês estão preocupados com o quê? A grande apostasia ainda não tinha acontecido aqui. E o homem do pecado, como é chamado, né? O anticristo, também não tinha sido revelado. Então, o arrebatamento não poderia ter ocorrido. É isto que Paulo está falando. Ele não está falando nada diferente disso. Ele está explicando para os Tessalonicenses a situação que eles estavam vivendo por causa de boato. Boato correu no meio dos cristãos de Tessalônicas e todo mundo pôs a mão na cabeça. E o arrebatamento já aconteceu, nós não fomos arrebatados, nós estamos perdidos. Agora não tem mais jeito. Aí Paulo fala, calma gente, não aconteceu nada disso. Estão inventando história. E quando a gente ler isso, que está aqui em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos do 1 ao 4, eu não sei se você tinha lido e interpretado corretamente o que está escrito. Eu estou passando para você o que aconteceu para Paulo escrever isso. Entendeu? Você concorda ou não, você não é obrigado a concordar. Eu só peço assim para você, se você discordar, eu discordo. Tem gente que escreve lá, eu discordo. Muito bem, você discorda do quê? Eu preciso saber para poder te explicar. Se você não concorda, me diz o que você não concorda. O arrebatamento, existem mais, mas eu tenho uma relação de 21 razões. Eu escrevi aqui, está lá no meu blog, né? Acho que 80 razões, mas 80 razões pelas quais o arrebatamento será antes da tribulação. Eu tenho consciência, eu tenho certeza absoluta. É que as pessoas ficam assistindo esses filmes que tem por aí, deixados para trás, não sei o quê, e ficam criando dentro de si ilusões. Eu não estou ridicularizando, nem menosprezando quem crê diferente. Eu estou batalhando aqui para mostrar o que a Bíblia fala do assunto. Por exemplo, tem irmãos e irmãs muito queridas, né, que creem que o arrebatamento será depois da tribulação. Tem alguns que creem até que será no meio da tribulação. Agora, é inadmissível isso. E a maioria usa esta passagem como uma delas para afirmar, mas Paulo está explicando para aquele povo.
Paulo não está dizendo diferente do que uma explicação que ele está dando. Não, mas 2 Tessalonicenses 2, de 1. Mas, Paulo, o que você está entendendo do que está escrito? Porque se você for ler 2 Tessalonicenses, já querendo ver o arrebatamento aqui, a sua mente vai te trair. Você tem que ler querendo entender o que está escrito. O que o autor da carta está transmitindo na sua carta. E por que ele está transmitindo aquilo? Isso nós fazemos na Bíblia inteira. Se o arrebatamento fosse, porque eu tenho convicção que não será, depois da tribulação, então a noiva do Cordeiro, a noiva de Cristo, vai passar pela tribulação? É isso? Aqueles que creem que será mid ou pós, creem que a noiva de Cristo, vai passar pela tribulação, então. Então, por que Cristo tomou sobre si a ira de Deus em favor da igreja? Que foi o que Cristo fez no Calvário. Está lá em Romanos 8:1. Vamos ler? Romanos 8:1. Precisa ler, porque eu estou fazendo uma afirmação, né? E você precisa ir lá ler se o que eu estou falando tem a ver com essa passagem. Porque tem gente que cita um monte de passagem, aí você vai lá, nada bate com nada. Você fala, mas como é que pode? Eu erro às vezes ao escrever a passagem, né? E tem uns irmãos aí que me corrigem. Ó, você errou lá, hein? Eu vou lá e acerto, é claro. Às vezes não tem como acertar porque o que eu falei, mas eu acerto no que está escrito. Romanos 8:1. Olha só, como não tem cabimento a igreja passar pela tribulação. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Está falando de quem aqui? Está falando da igreja, é óbvio. Né? Quando eu digo, olha, a igreja são pessoas, igreja não é um prédio, igreja não é banco, cadeira, estacionamento, igreja são pessoas. Romanos 8:1 está falando da igreja. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo e, obviamente, fazem parte da igreja. Podem até não fazer parte de uma igreja de placa. Porque a placa, quem é que faz a placa? É um homem, vai lá e escreve, igreja não sei o que, não sei o que. Agora a igreja de Cristo, esta igreja aqui, sobre a qual não há nenhuma condenação, não tem placa nenhuma. Eu falo isso aqui sempre, pelo menos uma vez por semana. A igreja de Cristo não tem placa. Ah, mas então as denominações são invenções dos homens. Porque a igreja primitiva não tinha placa. Tinha a igreja de Corinto, tinha a igreja de Éfeso, tinha a igreja de Tessalônica. Não tinha placa lá. 3, 4, 5, 10, 20 mil igrejas, cada uma pregando um jeito, com um nome. Não tinha isso. Não tinha. Porque isso não é para ter mesmo. Se a igreja vai passar pela tribulação, então ela vai ter que pagar uma dívida que já foi paga.
Quem foi que pagou a dívida? A dívida do pecado. Quem pagou? Foi Cristo. Já está pago, vai pagar de novo. Já é difícil pagar uma vez só, nós queremos pagar duas. Está pago. Na hora que você puser lá, o banco vai dizer, mas isso aqui já foi pago. Não tem como a igreja passar pela tribulação. Eu sei que você vai achar passagens na Bíblia que, quando não são interpretadas corretamente, vão te levar para o engano. Mas se Cristo pagou tudo na cruz do Calvário, por que nós vamos passar pela tribulação então? Sabe o que está faltando para a gente? É conhecimento mesmo. Porque tem muita coisa acontecendo, né? E a gente não sabe, depois que a gente fica sabendo. A gente precisa considerar a palavra de Deus com seriedade e crer naquilo que a palavra de Deus diz. As pessoas acham que o crente é um sujeito bobo, ignorante, manipulado, mas não é. O crente é aquele que crê que Jesus Cristo é o Salvador, que entregou sua vida. Ele não deixa de ser humano. O crente não deixa de ser humano, ter todas as emoções. Por causa disso que o crente fica doente e morre, porque ele não deixa de ser humano. A gente não pode, nós, não estou falando vocês, estou falando nós, eu estou me incluindo, a gente não pode estar de acordo com as linhas teológicas que a gente mais gosta. Ah, não, aqui eu prefiro isso. Mas não é questão de preferência, é questão de verdade ou mentira. A Bíblia Sagrada, porque essa coisa aí de mid, pós, isso aí foi coisa da cabeça do homem, porque a Bíblia ensina que o arrebatamento é pré-tribulacionista. Então, não é o Mário que está ensinando isso, é a Bíblia. Não, Edjalma, está certo. Que o crente terá aflição é uma coisa, agora a tribulação ela é muito clara no livro do Apocalipse. Ela é a aflição multiplicado por 1 zilhão. Então cabe aos cristãos fiéis compreender o que a Bíblia está dizendo. Cabe a nós, não é a Bíblia que vai se adaptar a nós. Que tem gente que acha que a Bíblia vai se adaptar a ele. É nós que temos que nos adaptar à Bíblia Sagrada. O que fica a pergunta é, você já observou que ninguém faz campanha contra o arrebatamento mid-tribulacionista? Você não vê, não tem. Ninguém faz campanha contra o arrebatamento pós-tribulacionista. Mas muita gente faz campanha contra o arrebatamento pré-tribulação. E quando você acredita numa coisa que não é bíblica, porque, por exemplo, eu acabei de falar, ó, se o arrebatamento for mid ou pós-tribulacionista, então para que valeu o sacrifício de Jesus na cruz? Você acha que Jesus morreu na cruz por causa de você
ou de mim particularmente? Não. Ele morreu na cruz pelos pecados da igreja. Quando você faz parte da igreja de Cristo, foi por você que ele morreu na cruz. Então por que aconteceu isso se a igreja vai ter que passar pela tribulação? Isso passa a ser uma heresia. Passa a ser uma heresia, porque se fala dentro das... Não é crítica, é uma observação. Ora, se nem observar a gente pode mais, então vamos parar de falar. Falta pessoas que falem deste assunto, como falta pessoas que falem de outros assuntos também, porque o trabalho de falar da tribulação ele é deficiente. E aqueles que pregam achando que estão pregando a Bíblia contra o arrebatamento pré-tribulacional, estão pregando uma heresia, porque estão contra o sacrifício de Cristo na cruz. Existem interesses, é aí que a coisa pega. E tem coisas que a gente vai ter que entrar no assunto e a maioria não sabe deste assunto, nós vamos ter que primeiro explicar. Aí nós teríamos que ficar aqui 1 ano para falar de um assunto. Mas existem coisas, situações que são interessantes para determinados grupos pregar contra o arrebatamento pré-tribulacional. Existem famílias, existem heresias, seitas luciferianas de gerações que controlam o sistema financeiro internacional, que controlam grandes empresas multinacionais e que fazem planos para preparar o caminho do anticristo. Isso é novidade para você? Não, você já ouviu falar isso. Existem teólogos renomados que estão trabalhando para abrir caminho para o anticristo. E isso é de grande importância para eles. Como esses filmes aí que eu citei, deixado para trás, acho que tem 1, 2, 3, sei lá. Isto é de interesse mundial. A maioria do povo levanta, vai trabalhar, cumpre as suas obrigações, luta para pagar as suas dívidas, mas existem grupos poderosíssimos atrás disso, poderosíssimos, que controlam o dia a dia do mundo. Eles precisam instalar, preste atenção nisso. Primeiro, a ideia é instalar um anticristo falso a quem o verdadeiro anticristo vença, vai vencer. Também, Nelson,
eu não quis entrar no nome que você citou aí, né? Mas começa por aí o negócio. E vai para a maçonaria, o Celso citou os Illuminates, vai para... Entendeu? O Edgar está citando aqui um monte de famílias aí, é isso aí mesmo, Edgar. E essa gente tem recurso financeiro, recurso militar para fazer isto. O problema somos nós. Agora não entendi. Nós que temos absoluta certeza no arrebatamento pré-tribulação, nós somos o problema deles. Por quê? Porque o sujeito que conhece um pouquinho da Bíblia, né, ele vai perceber que isso aí é um falso anticristo, ele não está cumprindo aquilo que a Bíblia fala do anticristo, ele é um impostor, porque eles querem colocar um falso anticristo, né, que o verdadeiro anticristo vai vencer, porque a ideia deles é o anticristo mesmo. Porque nós sabemos que se alguém hoje se manifestar como anticristo, não é? Mas é o anticristo, não sei o quê. A gente vai dizer, opa, é falso. Mas como que é falso? Ora, porque a igreja está aqui. E a Bíblia diz que ele só se manifestará quando a igreja não estiver mais aqui. Porque a igreja é, na verdade, o baluarte, aquilo que vai dizer o que é e o que não é verdadeiro, fundamentado na Bíblia. Qualquer um aí que se apresentar como anticristo, com a igreja aqui ainda, é falso. Por causa disso que existe um esforço muito grande, violentíssimo, e que a maioria não vê, para acabar com esta verdade bíblica de que o arrebatamento da igreja será o evento que vai dar início à tribulação. Se as pessoas que acreditam no contrário serão enganadas, ora, por causa disso que nós estamos falando do assunto. Porque desmerece a igreja de Cristo. A igreja não é minha, eu sou parte da igreja, eu sou uma fagulhazinha, um grãozinho de areia na igreja. A igreja é de Cristo. A Bíblia não ensina o arrebatamento, nem mide, nem pós. A Bíblia ensina texto no contexto, arrebatamento, pré-tribulação. O Senhor, na sua misericórdia, revelou a verdade do arrebatamento pré-tribulacional para todos os cristãos e para que todos os cristãos possam viver na bem-aventurança da esperança, ora. Mas isto não nos livra das aflições em nossas vidas, como o irmão escreveu aí, o Edjalma. Por quê? Porque aqueles que creem na verdade sempre serão motivo de perseguição. Eu não estou
condenando ninguém, nada disso. Estou trazendo aquilo que a Bíblia fala. Ó. Se eu não fizer isso, o que eu estou fazendo aqui todo dia, então? Qualquer cristão que ache que precisa passar pela tribulação, ou passar por parte da tribulação, no meu ponto de vista pessoal, não compreende o que Cristo alcançou por nós no Calvário. Não compreende a incrível misericórdia conferida sobre nós por meio do sangue de Cristo. Não compreende na sua totalidade o que significa ser parte do corpo de Cristo. Não estou desmerecendo, não. Nada disso. Estou falando do assunto. Estou falando do assunto. Coisas que você não vai ouvir na maioria das igrejas denominacionais, porque aqui não é denominação. Eu, particularmente, repudio as denominações. A noiva do Cordeiro, a noiva de Cristo, a igreja é uma beleza insuperável aos olhos de Deus. Para encerrar, é claro, ninguém, não se engane, o Ocidente vai passar, já está passando e vai passar por muito mais turbulências e aflições nos próximos anos. A gente nem imagina. E essas turbulências e aflições crescerão em escala e se transformarão no trauma em escala mundial que a gente conhece como tribulação. Antes da tribulação. Porque durante a tribulação a gente pode multiplicar por 1 zilhão tudo o que está por ocorrer nos próximos anos. Deus querido, Pai amado, todo-poderoso, eu quero louvar, glorificar o Senhor pela oportunidade de poder falar do arrebatamento pré-tribulacional, antes da tribulação. Que o Senhor dê a claridade de entendimento a cada um dos nossos irmãos e irmãs em Cristo, de que a igreja não passará pela tribulação, nem um pouquinho, nem por toda a tribulação. A igreja não estará mais aqui quando o nosso Senhor voltar, porque ele voltará para buscá-la. Depois ele voltará com a igreja salva, ressurreta, transformada para a batalha do Armagedon. Esta é a sequência bíblica e eu te louvo por isso, no nome do Cristo Jesus. Amém.